O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor, ele narra alguém que foi desafiado a participar de uma corrida e essa corrida tem que ser feita com perseverança. O grande quesito é justamente que ninguém pede perseverança de algo que é fácil, mas pedimos perseverança para alguém sabendo que a corrida, o desafio é de fato dificultoso, tem pormenores. Tem certo grau de dificuldade e de intensidade. Nas redes sociais encontrei uma frase interessante. Eu tentei fazer de Lionel Messi o melhor jogador do mundo, mas ele me tornou o melhor treinador do mundo. Ninguém consegue desenvolver uma atividade física sem que alguém o oriente, sem um treinador. Quem disse essa frase foi Pep Guardiola. Para você que é cristão, a orientação é a mesma. Não há como desenvolver uma vida cristã saudável sem a figura de um treinador. E talvez você observe e caminhe logo para a área pastoral. Não estou me referindo apenas ao seu pastor, mas a toda a equipe que trabalha incansavelmente para que você seja bem treinado para desenvolver dia após dia o seu cristianismo. Nos dias atuais, se cobra muito a unção, a famosa unção, mas quando eu olho para Jeremias capítulo 3, versículo 15, o próprio Deus diz que não daria pastores com unção. O que Deus menciona ali é pastores que pastoreiem com conhecimento e inteligência. Por que será que ele não menciona a unção? Porque tem coisas, tem atitudes que não dependem da unção de Deus. É você como ser humano que precisa fazer. Tem posturas, condutas que o seu treinador, que o seu pastor, o seu professor de escola bíblica, o professor de crianças, aquele irmão diácono que visita, que muitas vezes prepara a mesa da ceia, que limpa a igreja, é ele quem vai desenvolver, não vai descer anjo do céu para isso. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículos de 1 a 3, ele diz que o pastoreio não deve ser por obrigação, mas espontaneamente. Diz que não deve ser por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores, mas servindo de exemplo ao rebanho. Se nós quisermos uma igreja relevante, nós precisamos de líderes que também sejam relevantes. Se nós quisermos uma igreja de oração, nós precisamos de líderes que sejam líderes de oração. Se nós almejarmos líderes com um alto índice de conhecimento, consequentemente a igreja vai ser bem alimentada também com uma teologia que edifica, que constrói, que impulsiona e que molda o caráter do cristão. Ao contrário do que muitos dizem, a teologia ela não mata a fé. Pelo contrário, ela revela a sua fé, ela aguça a sua fé, ela fortalece a sua fé. Por isso, querido, valorize o seu professor de escola bíblica. Por isso, querido, valorize aqueles irmãos que se dedicam a estudar para lecionar para o seu filho lá na classe infantil. Querido, valorize o seminarista que se dedica 3, 4, 5 anos estudando e depois prossegue nos estudos para trazer para você uma palavra de conhecimento. Valorize o seu pastor, que muitas vezes passa 6, 7, 8 horas, uma semana, preparando o sermão, pensando no sermão, meditando, orando, para resumir todo esse pacote em cerca de 30, 40 minutos ou no máximo 1 hora. Valorize o conhecimento que é adquirido e aplicado ao seu coração dia após dia, culto após culto. Talvez você entenda, valor com preço tem uma diferença. Preço a gente dá a coisas. Um exemplo, o seu carro tem preço, tem uma tabela FIPE. Mas o seu filho, a sua esposa, não tem preço, ele tem valor. Quando falamos de valorizar, quer dizer caminhar junto. Olhando para Mateus, capítulo 26, versículo 56, diz que no jardim do Getsemane, um discípulo traiu e os outros 11 fugiram
deixando Jesus a caminhar para o Calvário sozinho. Pedro o observava de longe, negou 3 vezes. Querido, nos ministérios da igreja, muitas vezes, o seu pastor, o diácono, o irmão que leciona a escola bíblica, aquele irmão que limpa a igreja, o diácono que arruma a mesa da ceia, ele passa por algo muito parecido com o que Jesus passou. Nós, como membros de uma igreja, nós muitas vezes reclamamos demais e fazemos de menos. Quero lhe recomendar uma frase de Bernardinho, técnico da seleção masculina de vôlei, durante mais de 16 anos e mantendo essa seleção no auge, no ápice do seu vigor e de conquistas. Não se explique, não reclame. Se apresente e faça o seu melhor. Tá ruim? Tá difícil? Ok. Mas se apresente, faça o seu melhor. Grandes campeões não perdem tempo se explicando, reclamando, porque eles estão ocupados demais treinando, buscando melhorar para apresentar o seu melhor. Não existe igreja saudável sem família saudável. As famílias mais saudáveis não são aquelas que frequentam apenas o culto de domingo à noite, mas aquelas que prezam pelo ensino, frequentam a escola bíblica, frequentam o culto de ensino, têm uma vida de oração. Por isso, não reclame, não se explique, se apresente, dê o seu melhor. Cristãos de fato não tem tempo para reclamar todos os dias. Grandes homens que fizeram parte da história do cristianismo, grandes avivamentos ocorreram e eles têm algo em comum. Geralmente, quem liderou esses avivamentos, quem fez parte dessa história, tinha muito tempo orando, tinha muito tempo de dedicação sobre as Escrituras, tinha muito tempo pregando, tinha muito tempo frequentando os cultos e não tinham tempo para reclamar. Mas sempre que se apresentavam para oferecer o seu melhor. Esse